Fala pessoal, professor Victor Testes aqui com vocês. Esse é o nosso episódio 7 do 20 Atualizar. E antes de mais nada, aquilo que eu sempre peço para vocês, curte, compartilha, comenta, tá certo? Se inscreve no canal, ativa as notificações, faz uma manifestação, faz um textão no Twitter, dá duas cambalhotas, mas faz tudo que tu achar que é necessário para divulgar o nosso trabalho. Lembrando que aqui a gente quer trazer informação de qualidade para você se manter atualizado, né? Mas a gente também quer que você consiga gabaritar as questões do teu vestibular, que de alguma forma podem pegar esse contexto, né, do noticiário, dos assuntos que a gente traz aqui para vocês, tá bom? Então esse é o 20 Atualizar, episódio 7, produção, pode subir a vinheta. Gente, para começar esse episódio, eu vou precisar retomar um assunto que nós falamos no episódio 6. Eu não sei se você assistiu o episódio 6, se não assistiu, devia, porque no episódio 6 eu estou falando sobre os 6 meses de governo Lula, como é que está sendo, né, esse primeiro semestre do mandato do nosso então presidente. Se você lembrar, né, nós falamos, por exemplo, de algumas medidas que o Lula tomou, referente, por exemplo, ao imposto de renda, o projeto Minha Casa e Minha Vida, né, a liberação de verbas para comprar o carro próprio, o carro zero, foram assuntos que nós tratamos no último 20 Atualizar. E por conta disso, você deve estar sabendo que é muito provável que tenham críticas a essa análise que eu fiz e também muito provável que tenham elogios, né? Tentando trazer sempre qualquer imparcialidade. E com base nisso, eu queria trazer para você um nome novo dentro desse aspecto do primeiro, né, dos primeiros 6 meses que o presidente Lula está no poder, que são os lunaristas. Você está se perguntando, professor, lunaristas, governo Lula, o que tem a ver? A verdade é que é um nome um tanto quanto inventado, mas que ele segue aí um certo entendimento que eu preciso te passar. Estava eu esse dia consumindo um noticiário e eu me deparei com uma matéria falando sobre os lunaristas. Quem que seriam os lunaristas? São os bolsonaristas que agora apoiam o governo do presidente Lula. Exatamente, bolsonaristas que agora apoiam o governo do presidente Lula. Um público um tanto quanto curioso, né? Porque o bolsonarista, ele é um cara muito ferrenho, ele adora o Bolsonaro, né? Para ele o Bolsonaro deveria estar no poder. Então, assim, para os bolsonaristas virarem a casaca e agora estarem apoiando, estarem avaliando, na verdade estarem bem aí, fazendo uma avaliação muito bem, muito digna desse governo Lula, é um tanto quanto curioso. Eu, na verdade, confesso que tenho pessoas no meu ciclo que são bolsonaristas, tenho pessoas no meu ciclo que são lulistas, tá bom? Mas eu confesso que eu não encontrei nenhum lunarista, uma pessoa que era eleitora do Bolsonaro e que agora, né, está arriada pelo Lula, está gostando do governo Lula, porque o bolsonarista, geralmente, ele é um bolsonarista ferrenho, ele defende o Bolsonaro com unhas e dentes, ele chama o Bolsonaro, inclusive, de mito, entendeu? Então, assim, esse cara, ele não está inclinado às medidas que o PT ou que o Lula está tomando. Porém, estava consumindo um noticiário e me deparei com o termo lunarista. Os eleitores do Bolsonaro que agora apoiam o presidente Lula. Um termo um tanto curioso, né? Quando você pega a primeira vez lunarista, o que é isso? São os lunáticos junto com os motoristas, né? O que tem a ver, professor? Pelo amor de Deus. Li a matéria e se trata exatamente disso. Pessoas que eram eleitoras do Bolsonaro, mas que agora apoiam o presidente Lula. Eu nunca conheci nenhum, não sei se você conhece essas pessoas que estão no seu ciclo, né? Dá para fazer até aquela brincadeira do Globo Repórter. Lunaristas, onde vivem, onde estão, o que comem sexta no Globo Repórter, porque eu mesmo nunca vi, mas segundo algumas mídias, alguns canais de comunicação, existe essa galera que agora apoia o presidente Lula. Gente, passado esse choque que você teve com a palavra lunaristas, nós vamos agora para um termo que é um tanto conhecido aí do seu vocabulário, pelo menos você vestibulando, você pessoa que busca cada vez mais, né, tá por dentro dos assuntos do mundo. Hoje nós vamos falar mais uma vez dela, da OTAN, tema que inclusive já apareceu aqui no 20 Atualizar algumas vezes. E só para você lembrar, OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, tá certo? Uma organização que tem fins militares, que surge no contexto de Guerra Fria e rivaliza com o Pacto de Varsóvia. A Guerra Fria acaba, o Pacto de Varsóvia também, mas a OTAN se mantém até os dias de hoje. E na última semana nós tivemos a cúpula da OTAN, que ocorreu ali na terça e na quarta-feira, tá certo? Essa cúpula da OTAN reuniu os países membros da organização para debater alguns assuntos um tanto quanto relevantes, como, por exemplo, a entrada de novos membros nessa organização, principalmente a questão referente à Ucrânia
e a questão referente à Suécia. E tem alguns pontos aqui que a gente precisa destacar, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, o presidente ucraniano Zelensky, ele estava ansioso por essa cúpula, porque ele que vive ali em meio a uma guerra, a guerra entre Ucrânia e Rússia, né? Ele espera que a Ucrânia consiga entrar nessa organização chamada OTAN, para que ela possa contar com todo o aparato militar, com todo o apoio que viria por trás por fazer parte dessa instituição. Ele sabe que provavelmente ele não entraria agora, como de fato não vai ocorrer, mas ele estava ansiando pelo menos por um convite. Ele queria pelo menos sentir assim um gostinho, sentir um cheirinho de que ele iria entrar na organização, que a Ucrânia iria estar fazendo parte da OTAN. Mas nem isso o coitado recebeu, meu povo. Ele ficou um tanto quanto frustrado. E na cabeça dele o convite seria um tanto quanto simbólico, né, para sinalizar que futuramente a Ucrânia estaria fazendo parte dessa organização, mas nem isso o Zelensky conseguiu. E obviamente que ele foi lá no Twitter, fez textão, né, colocou a sua nota de repúdio referente a essa situação. Professor, mas por que a OTAN não autorizou pelo menos um convite, ainda que a Ucrânia não entrasse agora, mas por que a OTAN não autorizou pelo menos um convite? As possibilidades para a gente levantar em cima disso aí são algumas, como por exemplo, um convite da OTAN para que a Ucrânia entrasse nessa organização poderia acirrar ainda mais o conflito com os russos. Os russos que invadiram a Ucrânia justamente temendo que a Ucrânia participasse da OTAN. E se agora surgisse um convite, isso poderia fazer com que os russos fossem cada vez mais para cima da Ucrânia como uma forma de revidar esse convite que foi gerado aí. Então esse convite também não ocorreu. Outras possibilidades que a gente pode levantar, inclusive informações que vêm de próprias pessoas, autoridades da OTAN, é que para que exista um convite ou até mesmo para que exista uma entrada da Ucrânia na OTAN, antes de mais nada, a guerra precisa acabar. E a guerra acabando, a Ucrânia precisa prevalecer como um Estado democrático independente. A gente não sabe, galera, qual vai ser o desfecho da guerra. Pode ser que ao final da guerra entre Ucrânia e Rússia, a Rússia tome conta de todo o território ucraniano. A gente não tem nenhuma garantia de que a Ucrânia vai prevalecer como país, vai prevalecer com o seu território. Então, por exemplo, um convite que fosse feito à Ucrânia nesse cenário atual não significaria nada para o futuro. Porque vamos supor que tivesse um convite nesse cenário de agora, mas que, sei lá, daqui a 2 anos a guerra acabasse com a Rússia anexando por inteiro o território ucraniano. Esse convite estaria valendo de quê? Estaria valendo de nada. Então, antes de mais nada, o que a OTAN espera é que a guerra acabe, a Ucrânia consiga prevalecer como um Estado democraticamente, que tem ali o seu território, que tem a sua população, e a partir da Ucrânia se mostrando esse país que tem uma estabilidade, ela possa de fato incorporar a OTAN. O momento em que a Ucrânia ainda está em guerra com a Rússia não é o momento adequado, tá certo? Para que tenha esse convite e essa adesão, beleza? E obviamente que isso aí gerou uma insatisfação do Zelensky, tá bom? Outro ponto importante ainda sobre essa questão da cúpula da OTAN diz respeito à entrada da Suécia, tá certo? A Suécia que desde a Segunda Guerra Mundial tem ali uma política de neutralidade, mas vendo os movimentos dos russos, a Suécia busca o quê? Busca se alinhar à OTAN, né, até mesmo para evitar uma futura invasão, uma vez que um país invadido, um país da OTAN que é invadido, ele na verdade está entrando agora numa situação conflituosa. Com o quê? Com toda a OTAN dando o suporte, porque essa é a lógica da OTAN. Então a Suécia, vendo que a Ucrânia foi invadida, se sentiu fragilizada e ela busca agora o quê? Ela busca entrar na OTAN porque caso ela seja invadida, ela conta com todo o suporte da organização por trás. Mas o fato é, a Turquia, que não é besta nem nada, está querendo fazer um jogo político aí, um tanto quanto sagaz, referente à entrada da Suécia na OTAN. O que é que a Turquia estava querendo fazer, professor? A Turquia estava querendo condicionar, podemos assim dizer, a entrada da Suécia na OTAN à entrada da Turquia na União Europeia. Professor, mas qual é a lógica das duas coisas? A Turquia, galera, é um país transcontinental. A Turquia é um país que ela tem parte do seu território na Ásia e parte do seu território na Europa. A verdade é que a menor parte fica na Europa, tá certo? Mas a questão é que a Turquia, sendo um país transcontinental que tem parte do seu território no continente europeu, ela está querendo entrar na União Europeia e ela ainda não conseguiu.
E ela queria utilizar essa situação como moeda de troca, dizendo que se a Suécia vai entrar na OTAN, a Suécia precisa do aval da Turquia. E a Turquia daria esse aval se ela conseguisse entrar na União Europeia. Essa era a moeda de troca. Mas a surpresa no final da cúpula da OTAN ficou aí por parte da Turquia ter dado esse aval, tá certo, para que a Suécia entrasse na organização, e a moeda de troca ela não conseguiu ser efetivada na prática, tá bom? E professor, por que que a Turquia não consegue entrar na União Europeia? Dentre o próprio motivo que eu já te falei, o fato da Turquia ser um país transcontinental, ela tem território em 2 continentes, a menor parte está ali no continente europeu, você tem algumas situações que podem ser levantadas, como por exemplo até mesmo a questão religiosa, a xenofobia, visto que na Turquia eu tenho ali uma grande quantidade de muçulmanos, e aí na Europa você teria uma livre circulação de pessoas, você colocaria um volume muito grande de muçulmanos dentro do continente europeu, e sendo que a Europa, né, é um continente que já tem um histórico bem grande de xenofobia. Inclusive no último episódio do Vim Te Atualizar nós falamos sobre essa questão de xenofobia a respeito do assassinato do jovem de origem da Argélia, tá certo? Então o que é que nós podemos observar aí? Que as questões que envolvem a entrada da Turquia na União Europeia não são apenas questões de ordem continental ou de ordem econômica, mas passa muito por uma questão de xenofobia, de aversão que a população pode ter por conta dessa circulação de muçulmanos dentro do continente europeu, tá bom? Então esses aí foram alguns dos pontos mais importantes da cúpula da OTAN, tá certo? Só para você lembrar, entrada da Ucrânia, que não vai dar certo, entrada da Suécia, que vai dar certo, que contou com o aval da Turquia, que não conseguiu efetivar a sua moeda de troca para entrar no bloco econômico União Europeia. Lembrando, inclusive, que União Europeia é um bloco econômico que, por definição, conta com o quê? Bloco econômico é país, são países, na verdade, né, que contam ali com organizações privilegiadas entre eles. Então, obviamente, se a Turquia entra na União Europeia, ela conta com os benefícios, com as organizações, com os privilégios existentes dentro desse bloco econômico, como, por exemplo, a própria adoção do euro, a livre circulação de pessoas, circulação de mercadorias, dentre outros aspectos, tá bom? Saindo do assunto geopolítica, entrando nos acontecimentos da nossa geografia física, dos nossos aspectos mais naturais, a gente precisa falar aqui sobre o ciclone extratropical que atingiu o sul do Brasil e também parte do sudeste, tá certo? Professor, fiquei sabendo disso, vi algumas notícias. Eu também vi, e até o momento que eu estou gravando este episódio do Vim Te Atualizar, os números que eu consegui acesso falam que infelizmente morreram 4 pessoas derivado aí, né, desse ciclone extratropical. E aqui o conhecimento que eu preciso te passar, obviamente, é como que se forma um ciclone, o que é um ciclone extratropical. Basicamente a gente está falando de uma tempestade, rajadas de vento, chuva forte, tá certo? Que atingem ali principalmente a nossa área do continente, trazendo muito desastre. E como é que ele vai se formar? Como é que se forma, professor, um ciclone extratropical? Ele é formado por uma área de baixa pressão, onde basicamente o calor, a umidade que existe na superfície vai ter um movimento vertical ascendente. Ele vai subindo, tá certo? Ele vai ganhando altitude, formando nuvens de chuva e, consequentemente, trazendo essa tempestade com rajadas de vento que ultrapassam até mesmo os 100 km por hora. E aí você precisa contar com a infraestrutura civil, tá certo? Com casas adequadas, com prédios adequados que possam resistir a essa situação. É uma situação tanto quanto problemática, né? Visto que você tem população que não conta com uma casa, com um lar, com um local que possa se proteger diante dessa ventania, diante dessa tempestade. Mas infelizmente a região sul do Brasil e também uma parte do sudeste foi atingida na última semana por esse ciclone extratropical, causando aí alguns desastres. Inclusive, existem perspectivas que até o final do mês tem outros acontecimentos semelhantes, então a população do sul deve ficar atenta por conta disso aí, tá certo? E vamos para mais um assunto, agora nós vamos falar da China. A China que vai ter uma inteligência artificial socialista.
isso mesmo que você escutou. A China vai ter uma inteligência artificial socialista. Na verdade, a China ela quer regrar a inteligência artificial do país de acordo com os preceitos do socialismo. E aí, para você lembrar, nós estamos falando de quem? Da China, o país que é referência dentro do modelo socialista, que adota o chamado socialismo de mercado, né? Que tem uma política socialista, mas conversa também ali com a economia capitalista. A China, que também é liderada pelo Partido Único, que é o Partido Comunista Chinês. E o Partido Comunista Chinês, ele não permite que você tenha ideias fora da esfera socialista. E a inteligência artificial, visto que ela tem uma grande autonomia, a partir do momento que ela é utilizada, ela poderia, de alguma forma, trazer informações que fossem desvirtuar a população dos conhecimentos que são válidos para o socialismo. Então, a China está criando uma legislação para regular a inteligência artificial, para que ela funcione de acordo com aquilo que é esperado pelo socialismo. E, obviamente, que isso entra, mais uma vez, na condição de ditadura. Professor, o senhor está dizendo que a China é uma ditadura? Certamente a China é uma ditadura porque ela não permite que exista uma pluralidade política. Ela está até mesmo controlando a inteligência artificial para que não seja falado nada que possa derrubar esse sistema socialista. Eu tenho uma condição de ditadura porque eu não permito pluralidade, eu permito apenas aquelas ideias que são do partido dominante. E o partido dominante é apenas um, que é o Partido Comunista Chinês. Não existe outro partido lá. Eu estou falando o quê? De uma situação de controle que está sendo exercido até mesmo a partir da inteligência artificial para que ela não venha a incentivar, tá certo? Condições onde você possa de alguma forma ver pontos positivos no capitalismo, inflamar as pessoas a fazer algumas manifestações que questionem o sistema vigente na China, entendeu? Então a gente tem o enquadramento de uma situação ditatorial, de um partido único que agora teme até mesmo pela inteligência artificial. Mas não vai precisar temer tanto porque você vai ter uma legislação específica para isso, tá bom? E outra coisa, lembrando que a China não é a primeira vez que ela está adotando esse tipo de medida referente ao controle da internet, de inteligência artificial ou coisas do tipo. A China, ela vai ter aí também a limitação de acesso a sites estrangeiros, onde lá, por exemplo, você não vai conseguir acessar sites que são amplamente acessados no Ocidente. Eles contam com os seus próprios navegadores, com as suas próprias páginas de internet, para que você tenha a China ficando de fora dessa cultura ocidental e não sendo influenciada por conta dessas informações que poderiam ser consumidas via internet. Então a China ela vai prover a sua própria internet, a China ela vai controlar agora a sua inteligência artificial e a China vai estabelecer essa grande força, esse grande poder a partir do Partido Comunista Chinês. E para encerrar nossa última notícia de hoje, para a gente desopilar um pouco depois de desastres naturais, geopolítica tensa, guerras, nós vamos falar de inteligência artificial mais uma vez, mais uma que tem movimentado as redes sociais e fazendo as pessoas se imaginarem. As pessoas se imaginarem casadas, as pessoas se imaginarem fortes, as pessoas se imaginarem com vestido de noiva, as pessoas imaginarem até mesmo como seus filhos irão nascer. Provavelmente você sabe do que eu estou falando do aplicativo Gemini. Esse aplicativo ele vai ter qual função? Ele vai ter uma função de criar, de projetar. Como que seriam essas situações a partir da sua imagem? Como que você seria grávida? Como que você seria casada? Como que seria o seu filho? Como você seria se você estivesse no Shape? Entendeu? É isso que o aplicativo vai criar e as pessoas vão ficar, né, vulneráveis a essas informações, se imaginando de uma forma que elas não são necessariamente, mas que pode trazer pontos positivos porque elas podem visar como elas estarão no futuro. E principalmente o aspecto do filho. Não sei vocês, mas eu vi muita gente na rede social mostrando como que seria o filho, né? As coisas mais fofas do mundo, né? A criança mais bonitinha, promovido por uma inteligência artificial. Professor, a inteligência artificial, ela consegue imaginar, ela consegue promover como será o filho? Ela consegue. Inclusive, eu vi imagens de pessoas comparando como que elas eram crianças e como que seriam os filhos delas, fazendo a devida relação, identificando que a inteligência artificial conseguiu promover uma certa fidelidade na hora de recriar essa criança, tá bom? Então, a gente tem mais um ponto sendo dado aí
para a inteligência artificial no que ela pode promover para a sociedade, mas obviamente que nós precisamos destacar também os cuidados necessários. E sobre os cuidados necessários para a inteligência artificial, a gente também já fez outro episódio aqui no 20 Atualizar falando sobre isso, né? Sobre a legislação europeia para regular a inteligência artificial, mas não dentro do aspecto socialista, mas apenas por uma questão de cuidado, de acordo com aquilo que ela pode promover para as pessoas, tá bom? Se você não baixou o aplicativo Remini, eu não baixei, tá certo? Mas você pode baixar, ele te dá 3 dias grátis para você poder utilizar aí e poder imaginar como que você seria no futuro, tá bom? Meu povo, é isso. Esse foi o nosso episódio 7 do 20 Atualizar de hoje, tá certo? A gente teve muita informação de geopolítica, a gente teve informação de questões naturais, uma informaçãozinha mais leve pra gente, né, desopilar um pouco, tá bom? Eu espero que você tenha curtido, eu espero que esse conteúdo venha agregar no teu conhecimento, venha te agregar para se tornar um cidadão e uma cidadã mais informado, beleza? É isto, um beijo, um abraço para vocês.